Ciência, que tem muita mensagem chegando. A gente está selecionando algumas por aqui, então capricha na homenagem, manda uma foto bem legal que a gente vai selecionar para exibir logo mais participações. Sete horas, 8 minutos, primeiro tempo do esporte. João Vanderlei chegando por aqui para trazer as informações aí de Remo, Paysandu. Tem jogo do Remo, inclusive, nesse final de semana. João, verdade. Bom dia. Bom dia para você, Fábia. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar a falar do Clube do Remo agora por aqui, porque a eliminação na Copa do Brasil, ela já é página virada. Amanhã o Remo enfrenta o Atlético Mineiro no Mangueirão por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E para continuar somando pontos, principalmente, o Remo precisa parar de tomar gols, principalmente na maioria das partidas, né? E o sistema defensivo tem apresentado uma certa melhora. A gente começou com o zagueiro Matheus Felipe ontem e a reportagem, vamos conferir. O retorno após a pausa da Copa do Mundo foi triste. A derrota por 3-0 para o Corinthians, jogando mal, deixou os torcedores com medo pelo futuro. No entanto, nos jogos seguintes, a situação melhorou. Com o recorte das últimas 4 partidas, o Remo tomou 3 gols. Só que, contra o Vitória pelo Brasileiro e o Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil, os azulinos não foram vazados. Antes disso, só havia acontecido em outros 2 jogos em competições nacionais antes do Mundial. Então, a partir do momento que a gente entra concentrado, com aquela mentalidade que a gente trouxe durante a semana para o jogo, eu acho que a gente vai sofrer bem pouco. Essa melhora pode se atribuir tanto às mudanças no meio de campo, com a dupla Pico e Zé Wellison, mas também aos zagueiros. Um deles é o recém-chegado Matheus Felipe. E mesmo sem tanto entrosamento, nas 3 vezes em que esteve em campo, o Remo tomou apenas 1 gol. Eu acredito que aos poucos eu vou me adaptando, mas como eu sempre falo, fazendo o meu trabalho, respeitando os meus concorrentes. Ainda sem Tchamba, Matheus Felipe deve continuar como titular. E assim como ele conquista o espaço, os azulinos tentam sobreviver na Série A. Para não serem rebaixados, vão precisar ser consistentes na defesa, até porque a situação na tabela faz cada jogo ser crucial para a permanência. A gente sabe que a gente vai ter que conquistar essas vitórias, principalmente no nosso mando de campo, nosso fator casa. E a distância é curta, cara, a distância é curta. E é claro que a eliminação na Copa do Brasil ainda dói, mas os azulinos agora voltam a sua atenção para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Remo enfrenta o Atlético Mineiro em um jogo que pode tirar o clube da zona do rebaixamento. Cara, isso aí é página virada, irmão. Não adianta a gente ficar se lamentando por algo que não volta mais. Agora é focar na equipe do Galo, para que a gente possa sair o mais rápido dessa situação. E novamente o Matheus Felipe vai fazer a dupla de zaga junto com o Marlon, né? Os dois atuaram nas 2 últimas partidas pelo Remo e, como foi frisado até na reportagem, o Remo só tomou 1 gol, né? Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Remo só não tinha tomado gols nos jogos contra o Grêmio e contra o São Paulo em competições nacionais. Ao todo, nessa temporada, o Remo só não tomou gols em 5 partidas. E aqui eu conto também já Campeonato Paraense e também Copa Verde. É muito pouco para um time que foi montado lá no começo da temporada, por um elenco que foi montado, mesmo que ainda em transição com muitos nomes da Série B, para você apresentar, né, de números de defesa, até levando em consideração os números dos estaduais. Então o Remo foi um time marcado está sendo, né, um time marcado nessa temporada por ter um sistema defensivo um pouquinho mais falho, não só por conta também dessa transição de elenco e da montagem, mas também pelo estilo de jogo lá no começo do ano com o Osório, que era bastante ofensivo e que dava espaço para adversários mais qualificados. Sobre o time que deve entrar em campo amanhã contra o Atlético Mineiro, praticamente o mesmo contra o Santos, até porque a limitação desse elenco faz com que o Léo Condé tenha que recorrer sempre às mesmas peças. Quem não vai poder ter oportunidade de jogar, pelo menos por enquanto, era o Tchamba. A gente estimava de que ele poderia voltar contra o Atlético
Atlético Mineiro, mas o desempenho do Matheus Felipe junto com o do Marlon deram uma acalmada na comissão técnica e não vai ser apressado o retorno do time, até para evitar qualquer tipo de lesão que venha acontecer novamente com um retorno um pouquinho mais antecipado. Então vão dar uma segurada no Tiamba. No ataque, a dúvida é se o técnico Léo Condé mantém o Aleph Manga ali na posição de centroavante. Nos últimos jogos ele tem tido muita dificuldade, principalmente para dar sequência nas jogadas e também na hora de finalizar. Nas partidas contra o Santos, ele ficou marcado por perder aí 2 gols, né? Um mesmo impedido lá na Vila Belmiro, mas chutou em cima do Brasão, mas em condição legal aqui em Belém, ele acabou fazendo a mesma coisa. Dúvidas e questionamentos sobre como é que vai ser o desempenho físico dessa equipe no meio de campo, tá? Porque isso tem ajudado bastante também ali a dupla de zagueiros. Com o Zé Wellison e o Pico, a questão física também vai ser um fator nessa partida. E vamos dar uma olhada na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem muita coisa em jogo para o Clube do Remo. Olha só, vale sair da zona do rebaixamento, Fábio, pelo menos por enquanto, tá? Como a gente até frisou ontem, metade das equipes do Brasileiro estão com um jogo a menos, jogos que não aconteceram pela 21ª rodada, porque era a data de Copa Sul-Americana. Mas o Remo, com uma vitória, vai a 24 pontos, tem aí um Internacional que vai enfrentar o Palmeiras nessa rodada, tem um Grêmio que vai enfrentar um São Paulo que já se mostrou competente depois do retorno para o Mundial. O Mirassol tem um jogo duro também contra o Cruzeiro, então um cenário favorável também para que a tabela ajude os azulinos e o Remo consiga sair. Mas aí vai enfrentar o Atlético, que também não é nada fácil. Também não é uma das melhores equipes hoje, em questão de momento no país, está deixando muito a desejar pelo dinheiro e também pelo elenco que tem, mas é um adversário bem complicado para pegar aqui no Mangueirão, Fábio. E então, a gente sempre fala sobre a questão de jogar em casa, né? A torcida dando força. No caso do Santos, você avalia que talvez possa dar força de fato nesse próximo jogo? Não, acredito com certeza. Não vai ser aquela lotação que a gente viu no jogo contra o Santos, né, de mais de 40 mil pessoas, mas a média do Remo tem sido bem interessante para um time que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e justamente como era esperado. Eu estou esperando aí uma faixa de 20, 25 mil pessoas no Mangueirão para esse jogo. Até a diretoria baixou o preço dos ingressos, está R$ 60 a arquibancada e 120 a cadeira, né? O jogo contra o Santos, a arquibancada estava custando 80, né? E para completar, dia anterior, Dia dos Pais, né? Sim. Começo de mês também, muita gente recebeu, já voltou das férias. Então já fica aí o convite. Já fica aí o convite para a torcida azulina acompanhar esse jogo lá no Mangueirão, faça a presença no estádio, presenteie o seu pai com antecedência, né? É isso. Que o Remo precisa. Antes, sim, é verdade. Você presenteia o pai e o Remo também sai ganhando. Bom, João, vamos falar agora de Paysandu, que também finalmente está chegando o dia do jogo. Verdade. Paysandu ainda busca confirmar sua classificação à próxima fase da Série C para aumentar as suas chances. E para isso precisa vencer o Confiança na segunda-feira. Quem falou com a imprensa ontem, lá na Curuzu, foi o lateral esquerdo uruguaio Facundo Bonifazzi. E o repórter Bruno Amâncio esteve lá. 21 gols sofridos na Série C, a segunda pior defesa da competição. Essa estatística é do Paysandu. E os bicolores sabem que precisam melhorar no sistema defensivo. Eu acho que a gente vem tomando muito gol, a gente sabe disso e ficamos trabalhando muito duro para melhorar. Tem momentos que a linha de 4, tem momentos que o time todo também, mas também tem momentos que a individualidade. E para isso é muito importante cada um de nós ser muito autocrítico e trabalhar para melhorar. Até chegou gente nova para o sistema defensivo, como o zagueiro Lucas Ribeiro, emprestado pelo América de Natal. Mais uma peça para um setor que precisa mostrar evolução. E não faltou tempo para isso. O time teve 2 semanas apenas para treinamento de uma rodada para outra. Ajuda muito para como falava antes, corrigir as falhas, observar, é isso, ajuda muito para melhorar, para ajustar a fase defensiva, a fase ofensiva também, o time coletivo, assim que é isso. Agora esperamos a segunda-feira fazer um
bom jogo para conseguir os 3 pontos que são fundamentais para nós. E é importante para os bicolores estarem bem preparados para os próximos desafios. Restam apenas 4 partidas para o fim da primeira fase. E o time ainda não tem vaga garantida no quadrangular da Série C. É um momento que a gente tem que conseguir pontos, mas sabendo também que dependemos de nós. Estamos na 6ª colocação. Depende somente de nós, de fazer as coisas boas, de voltar e lembrar o que o time foi também no primeiro semestre. É isso, necessitamos agora somar pontos para procurar a classificação. São campeonatos parecidos, são realidades diferentes, mas o Remo e o Paysandu têm apresentado aí uma mesma dificuldade nessa temporada. Mesmo que é um time que tenta atacar bastante, tem problemas na defesa. E o Paysandu já tomou muitos gols na temporada, é uma das piores defesas da Série C, ao mesmo tempo que também tem os melhores ataques do país também. Como a gente já trouxe até essa informação, perde para o Flamengo e perde para mais uma equipe agora que me fugiu a cabeça, levando as 3 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro em consideração. Se o Paysandu precisa vencer, tá? A equipe do Confiança. É o momento perfeito para isso. O Confiança é o lanterna do Campeonato Brasileiro, está lutando contra o rebaixamento. Também é um jogo de vida ou morte para eles, porque depois dessa partida vão restar apenas 3 rodadas e os confrontos diretos deles são também um pouco mais complicados, né? Sobre essa partida do Paysandu, além de melhorar a defesa, e o Paysandu já anunciou essa semana, deve ter à disposição Lucas Rodrigues, zagueiro que chegou do América de Natal durante essa semana, foi oficializada a contratação dele, inclusive ontem, vai precisar também contar com um reforço maior no ataque e vai contar com uma baixa significativa. A gente vai falar do Juninho a partir de agora, e o torcedor já ficou com medo, porque é um dos goleadores do Paysandu esse ano. Às vésperas desse jogo contra o Confiança, o Júnior Rocha pode ter essa baixa significativa. O atacante Juninho tem uma lesão no joelho e pode ficar de fora por pelo menos mais uma semana. Uma informação que vem do amigo Michel Anderson, e o jogador inclusive não treina desde a semana passada, não participou do jogo treino contra o Sub-20 no último sábado. Durante esse período, o Ítalo tem treinado como titular e o movimento óbvio é de que ele assuma realmente essa vaga. O Ítalo que não começa um jogo no 11 inicial do Paysandu desde o dia 14 de junho, na derrota para a Inter de Limeira, ainda lá na 10ª rodada, né? A gente estava vendo muito essa alternância de ataque, de titularidade no ataque no Paysandu, porque quando o Juninho era titular, o Ítalo fazia gol. Aí no jogo seguinte, o Ítalo era titular, o Juninho saía do banco e fazia gol. E ficava essa alternância. Nas últimas rodadas, o Júnior Rocha tem priorizado justamente a sequência do Juninho. Mas na segunda-feira ele vai ser obrigado a colocar o Ítalo em campo. E uma coisa que, como eu falei, o Paysandu tem de virtude nessa temporada é um ataque muito eficiente e tem banco para isso. Pode ser limitado em outras posições, como por exemplo, para zagueiro, talvez o Lucas Rodrigues ele compense um pouco isso a partir de agora, já que Quintana, Lucão e também o Castro não fazem mais parte do plano do Paysandu. Mas no ataque o time está indo bem. Vamos dar uma olhada na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, porque assim como na Série A, o Paysandu também já começa a fazer contas. Olha só, o time pode terminar praticamente, né, terminar a rodada fora da zona. O Paysandu é o último a jogar apenas na segunda-feira. E todas as atenções vão ficar para o torcedor do Papão, além do jogo, né, de segunda, no confronto entre o 9º colocado Ipiranga e o 11º Floresta. Os dois estão empatados com 21 pontos, ambos podem empatar com o Paysandu e o resultado ideal nesse confronto direto aqui é o empate, tá? Que aí não ultrapassa, verdade, deixa aí o Paysandu pelo menos aí dentro do G8. Atenção também para o jogo do Caxias, o 10º colocado. Por quê? Outro time que pode ultrapassar o Paysandu. Joga contra um Itabaiana que luta contra o rebaixamento, está em 17º com 17 pontos, mas é um time que vem de uma sequência de 4 jogos sem perder, com direito a 2 vitórias. Então, os sergipanos estão aí em uma curva de ascensão no Campeonato Brasileiro e podem atrapalhar justamente esse concorrente direto do Paysandu, que é o Caxias. Tá aí, então, grandes expectativas, ao mesmo tempo que torce para o Paysandu, também seca aí os outros times para dar certo. Esses 2 jogos que eu citei, tá, que o torcedor do Papão vai ficar de olho também, acontecem no domingo.
Então, vai rolar. A gente vai saber antes. A gente vai saber antes, o Paysandu joga apenas na segunda-feira. Tá aí, então. A gente vem, claro, atualizando as informações na segunda-feira, justamente com o João Vanderlei. Isso. E, João, vamos sair um pouco do futebol. Tem umas novidades aí, principalmente de um paraense que é ídolo aqui do nosso estado. Você lembra do Alan Fonteles? Lembro bem. Em 2012, ele explodiu no Brasil inteiro, né? Quando ganhou a medalha de ouro nas Paralimpíadas de Londres, vencendo o Oscar Pistorius, que era justamente o maior nome dos sprints, né, no atletismo, naquela prova dos 200 metros, que ficou épica, onde ele conseguiu uma virada histórica. E o paraense Alan Fonteles aumentou a coleção de medalhas com mais um título internacional. Dessa vez, o ouro veio no Para-Sul-Americano na Colômbia. E a gente vai acompanhar um pouco dessa história. Quando a largada foi dada, Alan Fonteles partiu para os 21 segundos mais importantes da sua vida. Nas Paralimpíadas de Londres em 2012, viveu o grande momento da carreira ao conquistar uma medalha de ouro olímpica. Eu tenho medalhas em campeonatos mundiais de ouro, de prata, de bronze, enfim, mas nada supera um grande resultado como Londres, né? Que foi algo assim, uma divisão de água ali na minha carreira, para que eu pudesse me consolidar como um grande atleta. Aos 33 anos, Alan continua competindo. Em julho deste ano, venceu a prova dos 100 metros rasos nos Jogos Para-Sul-Americanos em Valledupar, na Colômbia, com um tempo de 11 segundos e 45 décimos. Um bom primeiro resultado para uma temporada diferente das outras. Esse ano está sendo um ano para se preparar para os próximos 2 anos que está vindo, né? Então eu demorei um pouco mais a temporada. Essa é a primeira competição oficial da temporada que eu estou fazendo. Justamente foi no Para-Sul-Americano. Eu comecei ali a temporada em outubro, mas conversei com a minha equipe, com o meu treinador, e disse, vamos levar um pouco mais tranquilo essa temporada para no final no Sul-Americano, que vai ser o final do semestre, a gente começa para poder levar para os próximos 2 anos. Acostumado a superar desafios, o paraense de Marabá precisou lidar com a falta de estrutura na primeira competição do ano. Quando eu cheguei lá, simplesmente não tinha pista de aquecimento. E eu uso prótese. Como é que eu vou aquecer sem uma pista de aquecimento? Eu vou correr para poder ganhar a prova, e foi isso que eu fiz, ganhei a prova dos 100 metros. Não foi o tempo que eu estava preparado em fazer, mas eram as condições que eu tinha ali para poder estar correndo. Com competições selecionadas ao longo de 2026, Fonteles está de olho no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico no Uzbequistão e no Parapan-Americano de Lima. As duas competições acontecem no ano que vem e são muito importantes para o grande momento do ciclo de 4 anos. Assim como o momento mais marcante da carreira foi em uma Olimpíada, Alan já está focado na próxima. Chegar em Los Angeles 2028 em boas condições físicas é o principal objetivo, para tentar criar mais memórias que vão valer pela eternidade. Logicamente, estou em busca de uma medalha, seja de ouro, prata e bronze. Lógico, o ouro a gente busca ser o primeiro, obviamente, mas a medalha está sendo construída, está sendo feita, e tenho certeza que as coisas vão e podem acontecer, e voltar com esse sentimento maravilhoso aí de felicidade e de dever cumprido. Vem Alan, Oscar Pistorius e Alan, vem Alan para vencer! A vitória do Brasil! Tá aí, Londres 2012, e já faz um tempinho, né? Então o Alan, já com a idade um pouco mais avançada na carreira, né, seleciona algumas das principais competições para justamente tentar repetir essa cena aí, Fábia, nas Paralimpíadas de Los Angeles em 2028. Quem sabe pode vir mais um ouro para o Brasil mais para frente, e bons resultados nesse ciclo olímpico que tem tudo aí para terminar com um bom resultado para o brasileiro e paraense. É isso, é o que a gente espera, né? A gente está aqui numa grande torcida pelo Alan para que ele possa trazer muitas medalhas aqui representando o nosso estado e o país. João, fechamos, né? Fechamos. Por Obrigada. Hoje, sextou, quem fez, né? É isso. E segunda-feira você está de volta? Estarei de volta. Com as atualizações do final de semana e também a informação da segunda-feira. Obrigada, João. Bom final de semana para ti. Obrigado, Fábio, você também. E veja a seguir, a gente vai falar sobre a movimentação nos cemitérios. Dia dos Pais agora domingo, e a expectativa é de aumento de movimento nesses locais.
Agora 7h27, ao vivo o trânsito na Pedro Álvares Cabral. Muitos carros já aí na pista, também muitas pessoas atravessando a via. Movimentação intensa neste início de sexta. Outra imagem, Boulevard Castilhos França, bem ao lado do Ver o Peso. Vários carros já passando por aí. Movimentação também do Ver o Peso deve ser intensa agora nesta sexta, mas por enquanto o fluxo de veículos está fluindo sem problemas. Volto já. Olá, no encontro desta sexta-feira você vai ver que 2 anos depois da queda do avião da Voipés, as famílias das 62 vítimas... Célibe de Orfeu e Humberto completando 40 anos de carreira aí com essas celebrações nesse final de semana. É claro, tem muito mais na agenda, tem reggae, tem ritmo para todos os gostos, é só passar na nossa lista. Tá, então, fica a dica. Taimão, obrigada pela participação, ótimo final de semana para você e ótimo final de semana para você também. Ótimo Dia dos Pais também, reforço aqui, celebrem bastante. A gente se reencontra segunda no Bom Dia Pará. Tchau. Feliz Dia dos Pais, tchau, tchau.